Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente com você. Vamos prosseguindo, trabalhando com a nossa playlist de estatística para o ensino médio. Vamos trabalhar uma atividade aqui que nós vamos falar da média e o desvio padrão quando nós temos os dados agrupados por intervalo. Um banco realizou uma pesquisa para saber o grau de satisfação de seus clientes com relação aos serviços por ele prestado. Os clientes deram notas de 0 a 100. Veja a tabela. Então aqui nós temos essa tabela. Na primeira coluna nós temos notas, na segunda coluna nós temos frequência absoluta. Então veja que as notas estão apresentadas aqui na forma de intervalo. Então, 4 clientes deram nota de 0 a 20. 13 clientes deram nota de 20 a 40. 32 clientes deram nota de 40 a 60. 25 clientes deram nota de 60 a 80. E 6 clientes nota de 80 a 100. Somando aqui, nós temos um total de 80 clientes. E agora ele fecha dizendo o seguinte: determine a média e o desvio padrão. Então, especificamente agora, trabalhando com dados agrupados por intervalos, nós temos que seguir esse passo a passo aqui. Então, eu já mostrei para você nessa coluna as notas de 0 a 100 e a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas, de clientes que deram essas notas. Você está vendo marcar aqui esse P ponto médio. Da onde nós vamos tirar esse valor, os valores para preencher essa coluna? É o ponto médio dos intervalos. Por exemplo, entre 0 e 20, quem está no meio é o 10. Entre 20 e 40, nós vamos ter o 30. Bem no centro ali. Entre 40 e 60, nós vamos ter o 50, 70. E entre 80 e 100, nós vamos ter 90. Pronto. Então, está preenchido aí a coluna que eu chamei aqui de valores do ponto médio. É o ponto médio do intervalo, para cada linha aí. E o que nós vamos colocar agora aqui? N vezes N. É esse N, frequência absoluta, vezes esse M aqui, ó, é o ponto médio. Estou indicando só pelo M. Então, vamos multiplicar. 4 vezes 10, 40. 13 vezes 30, 390. 13 vezes 30. 32 vezes 50, 1.600. 25 vezes 70, 1.750. E finalizando, 6 vezes 90, 540. 540. Então nós temos que somar isso aqui, ó. Quando eu somar 40 mais 390, mais 1.600, mais 1.750, mais 540, eu vou ter 4.320. 4.320. Então, agora eu tenho condições de determinar a média. A média, dados agrupados por intervalo. Então, tem que chegar nisso aqui. A média, nós sabemos então que vai ser esse total, 4.320, dividido por 80. Então, nós podemos afirmar que a média é a primeira pergunta, dá 54. Dividindo 4.320 por 80 dá 54. Então, encontramos a média. Vamos chamar isso aqui da letra A. Já que ele colocou determine média e desvio padrão. Vou chamar a média de letra A. Esse aqui. 54. Agora, nós vamos buscar o desvio padrão. O desvio padrão
nós precisamos primeiro da variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então agora temos que ter bastante atenção aqui. Como é que nós vamos chegar na variância? A variância vai vir disso aqui, pessoal. Do ponto médio, em cada caso, menos a média elevado ao quadrado, vezes a frequência absoluta, em cada caso. Acompanhe comigo aí. Então vamos determinar a variância. Ó. No primeiro caso aqui, 10 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta, 4. E vai somando. Vamos para esse agora, o ponto médio. 30 menos a média, aqui é um 4, né? Elevado ao quadrado, vezes o 13. Mais 50 menos a média encontrada, elevado ao quadrado, vezes 32. Sempre multiplicado pela frequência absoluta, pelo n. Mais 70 menos a média, deixa dentro do parênteses, claro, eleva ao quadrado vezes 25. Mais, agora, 90 menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta, 6. E tudo isso vai ser dividido pelo 80. Dividido por 80. Bom, pessoal, por uma questão de espaço, nós temos que fazer essas contas aqui direto. Então, eu aconselho a você pegar uma calculadora e fazendo junto comigo. Aqui vai ser mais 10 menos 54, eu tenho menos 44. Não importa se o número for negativo e for elevado ao expoente par, a resposta é positiva. Então, o que nós vamos ter aqui? Repetindo, menos 54 mais 10, menos 44. Menos 44 elevado ao quadrado vezes 4 dá 7.744. 7.744. Aqui. Menos 54 mais 30, eu tenho menos 24. Menos 24 elevado ao quadrado vezes o 13, 7.488. Mais, estou aqui. Menos 54 mais 50, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16 vezes 32. Eu vou ter 512. 512. 70 menos 54, isso dá 16. 16 ao quadrado vezes 25, 6.400. Mais 90 menos 54 dá 36. 36 ao quadrado vezes 6, 7.776. 7.776. E tudo isso dividido por 80. Variância. Pessoal, nós vamos ter um total, somando todos esses números aqui, um total de 29.920 dividido por 80, nós vamos ter aqui um resultado 374. Então, eu preciso calcular a variância para poder agora encontrar o desvio padrão. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada disso aqui. Então, vamos colocar aqui já como resposta. Vamos chegar na letra B. A letra B pede para a gente calcular o desvio padrão. O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada
de 374. Tá? Então, vamos deixar a resposta aqui. A raiz quadrada de 374 é 19,3, um valor aproximado, 19,3. Então, aqui nós temos as duas respostas que o exercício pediu. A média, e aqui eu tenho o desvio padrão. Mas para chegar ao desvio padrão, eu preciso achar primeiro a variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E eu vou destacar também aqui, ó, a primeira, a letra A. Média 54 e desvio padrão 19,3. Então, essa passagem da variância, ela é obrigatória, embora o exercício não pede, mas é automático. Para você chegar no desvio padrão, você precisa da variância. Então, nós trabalhamos um exercício bem especial que pediu para a gente resolver média e desvio padrão quando nós temos os dados agrupados por intervalo. Ok? Gostou desse exemplo? Deixe um like para o vídeo, compartilhe o material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já e veja toda a playlist de estatística para o ensino médio. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!